E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao estudo de temas essenciais do ensino fundamental, vamos nessa videoaula de hoje tratar da radiciação, apresentando a sua definição, bem como propriedades operatórias e resolução de exercícios. Sendo A um número real não negativo, define-se como raiz n de A um número B tal que este número B atenda à seguinte propriedade: se raiz n de A é igual a B, isso é equivalente a dizer que B elevado a n igual a A. Note que, se A é real não negativo, B também é um número real não negativo. Exemplos: raiz quadrada de 4 igual a 2. Isso é equivalente a dizer que 2 ao quadrado é 4. Assim como raiz cúbica de 27 é igual a 3. Isso é equivalente a dizer que 3 ao cubo igual a 27. Vamos relembrar quais são os elementos que compõem uma raiz? Esse elemento na parte interna da raiz é chamado de radicando. O n é o meu índice e B é a própria raiz. Vamos analisar agora as propriedades operatórias da radiciação. Atendidas as condições de existência, nós temos 4 propriedades operatórias. Propriedade P1, raiz do produto. A raiz do produto pode ser desmembrada num produto de raízes de mesmo índice, isso é, raiz n de A vezes B é raiz n de A vezes raiz n de B. Exemplo, raiz cúbica de 8 vezes 2. Isso é o mesmo que raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 2. Como a raiz cúbica de 8 é 2, o resultado final, 2 raiz cúbica de 2. Propriedade P2. Raiz do quociente. Nós podemos desmembrar num quociente de raízes de mesmo índice. Isto é, raiz n de A sobre B é o mesmo que raiz n de A sobre raiz n de B. Exemplo, raiz quadrada de 5 quartos. Isso é raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 4 é o mesmo que raiz de 5 sobre 2. Finalizando as propriedades operatórias da radiciação, nós temos propriedade P3, raiz de raiz. Conserve o radicando e multiplique os índices em um mesmo radical. Exemplo, raiz n da raiz m de A é o mesmo que raiz n vezes m de A. Exemplo, raiz cúbica da raiz quarta de 5, isso é raiz 12 de 5. E potência de raiz, você pode transformar esta sentença na base elevada a uma fração, onde o numerador é o índice da potência e o denominador o índice da raiz. Exemplo, raiz sexta de A ao quadrado. Isso é o mesmo que A elevado a uma fração onde o numerador é 2 e o denominador é 6. Isto é o mesmo que A elevado a 1/3 ou raiz cúbica de A. Vamos agora à resolução de problemas. Aplicação 1. Se x é igual a raiz de 18 mais raiz de 8 menos raiz de 50, calcule o valor de raiz cúbica de x. Primeiro aspecto importante, você só pode somar ou subtrair raízes idênticas. Portanto, nós deveremos reescrever a expressão x igual a raiz de 18, vamos reescrevê-la como raiz de 9 vezes raiz de 2. Raiz de 8, vamos escrever como raiz de 4 vezes raiz de 2. E raiz de 50, vamos escrever como raiz de 25 vezes raiz de 2. Note que raiz de 9 é 3. Então, a primeira expressão fica 3 raiz de 2 mais raiz de 4 é 2. A segunda expressão fica 2 raiz de 2 menos
Raiz de 25 é 5. A terceira expressão fica 5 raiz de 2. Agora que nós temos raízes iguais, podemos somá-las e subtraí-las. Assim, 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 é 5 raiz de 2, menos 5 raiz de 2, isto é, x igual a 0. Portanto, raiz cúbica de x é raiz cúbica de 0, isso é igual a 0, solução letra A. Aplicação 2. O valor de raiz quinta de 3 elevado a 12 mais 3 elevado a 11 sobre 12. Para extrair essa raiz, nós deveremos, a princípio, fatorar o numerador. E para isso, vamos escrever 3 elevado a 12 a partir de 3 elevado a 11. Vamos ficar com raiz quinta de 3 elevado a 12 é o mesmo que 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 11, mais 3 elevado a 11 sobre 12. Colocando 3 elevado a 11 em evidência, nós temos 3 vezes 3 elevado a 11 por 3 elevado a 11 dá 3, mais 3 elevado a 11 por ele próprio dá 1 sobre 12. Isto é, raiz quinta de 3 elevado a 11 vezes 4 sobre 12, simplificando 12 por 4 dá 3, isto é, raiz quinta de 3 elevado a 11 por 3 elevado a 1 dá 3 a décima, ou 3 elevado a 10 quintos, isto é, 3 ao quadrado, solução letra C. É sempre recomendável, pessoal, que em cada exercício você pause o vídeo inicialmente, tente resolvê-lo por um período de 4 a 5 minutos e só então dê uma olhada na resolução. Caso tenha alguma dúvida, volte e assista o vídeo diversas vezes. Um grande abraço, até a próxima.